Caso Marcelo Castro. Alô Juca, desvio de peixes na Record Bahia. Da investigação à lógica que moldou o crime. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Emissora, repórter acusado e processo de investigação. A Record Bahia, unidade estadual da Rede Record, sediada no bairro de Cabula, Salvador, iniciou investigações internas em setembro de 2025, após receber denúncias anônimas sobre irregularidades no repasse de recursos via peixes destinados a famílias carentes. O primeiro alerta veio da área de controle interno da emissora, que identificou inconsistências nos relatórios financeiros da campanha Record Ajuda Bahia, coordenada por Marcelo Castro, conhecido publicamente como Alô Juca, repórter e apresentador de segmento social há 8 anos na empresa. Diante das evidências preliminares, a emissora acionou a Polícia Civil da Bahia, especificamente a Divisão de Repressão aos Crimes Econômicos, DRCI, e a Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, DRCP. A investigação conjunta, batizada de Operação Ajuda Fingida, contou com o apoio da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para rastreamento de transações financeiras e da Superintendência da Polícia Federal no Estado da Bahia para análise de dados digitais. Durante as buscas realizadas na residência de Marcelo Castro, localizada no bairro de Itaigara, Salvador, e em seu escritório na emissora, os investigadores apreenderam celulares, notebooks e pendrives com registros de conversas, planilhas falsas e comprovantes de gastos irregulares. Documentos falsos de necessidade de famílias carentes, com assinaturas simuladas. Contas bancárias em nomes de terceiros, utilizadas para receber valores desviados. Comprovantes de compra de um imóvel no litoral norte baiano, Ilhéus, e de 2 veículos novos, pagos à vista. Registros de investimentos em uma franquia de lanchonetes e em uma loja de artigos esportivos em Feira de Santana. Correspondência privada onde Marcelo detalha seus planos de expandir seus negócios pessoais usando recursos de campanhas futuras. Registros de pagamentos a terceiros para manter o sigilo sobre as transações irregulares. Repórter acusado e contexto profissional. Marcelo Castro, 42 anos, formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, começou sua carreira na Record Bahia em 2017 como repórter de campo. Em 2019, criou o segmento Alô Juca, que rapidamente se tornou um dos mais assistidos do horário nobre da emissora, devido ao foco em histórias emocionantes de famílias carentes e a capacidade de mobilizar doações. Apesar de ocupar um cargo de destaque na emissora, com salário mensal de aproximadamente R$18 mil, além de benefícios como plano de saúde, vale alimentação e auxílio automóvel, as investigações revelaram que Marcelo apresentava um comportamento preocupante nos últimos anos. Reclamações frequentes sobre falta de reconhecimento profissional, mesmo tendo recebido 3 prêmios regionais de jornalismo social. Desejo exacerbado de ascensão social, com gastos excessivos em roupas de grife, viagens internacionais e eventos de elite. Ideias fixas sobre a necessidade de acumular riqueza para ser respeitado na sociedade. Sentimentos de injustiça em relação a colegas de trabalho que, na sua visão, tinham menos dedicação mas ocupavam cargos mais altos. Preocupação constante com a manutenção de um padrão de vida considerado ótimo pelos seus familiares e amigos, mesmo quando isso gerava endividamentos temporários. Participação em grupos de discussão de empresários onde eram compartilhadas estratégias de maximização de ganhos sem levar em conta aspectos éticos. Consultoria com especialistas em marketing pessoal para construir uma imagem de líder social que pudesse atrair patrocínios e investimentos. Nomes das vítimas e suas necessidades financeiras. As famílias e entidades que buscaram ajuda e foram vítimas do desvio são: 1. Família Araújo, Salvador, bairro de Pernambués. Necessidade: tratamento de leucemia linfoblástica aguda de Maria Eduarda Araújo, 7 anos, no Instituto de Oncologia da Bahia, ION. Custo financeiro estimado: R$65 mil para medicamentos especiais, consultas complementares e cuidados pós-quimioterapia. Arrecadação obtida via PIX: R$42 mil. Todos os valores desviados para a conta pessoal de Marcelo Castro. Detalhes: a família foi contatada por Marcelo após uma indicação de uma enfermeira do ION. Ele prometeu repassar os recursos em até 7 dias, mas após 3 meses sem notícias, eles descobriram que a campanha havia arrecadado dinheiro, mas que não chegará até eles. 2. Família Barros, Camaçari, distrito de Jaguaribe. Necessidade: pagamento de 6 meses de aluguel atrasados, R$9 mil, e compra de alimentos básicos, após o chefe da família, João Barros, perder o emprego na indústria petroquímica local. Custo financeiro estimado: R$12 mil.
Arrecadação obtida via PX, R$ 8,5 mil, desviados para investimento em sua franquia de lanchonetes. Detalhes: Marcelo visitou a família em sua casa, filmou um vídeo emocional que foi veiculado por 5 dias consecutivos na emissora. Ele informou aos doadores que os recursos já haviam sido repassados, mas a família foi notificada para despejo 2 meses depois. 3. Família Duarte, Porto Seguro, bairro de Centro. Necessidade: reconstrução de casa destruída por temporal em março de 2025. Custos com materiais de construção e mão de obra. Custo financeiro estimado: R$ 58 mil. Arrecadação obtida via PX, R$ 35 mil, desviados para pagamento à vista do imóvel em Ilhéus. Detalhes: a família vivia em uma barraca temporária após o temporal. Marcelo prometeu que a construção da nova casa começaria em 30 dias, mas após 6 meses, eles ainda não tinham recebido nenhum recurso e descobriram que o terreno que ele disse que havia sido comprado para eles nunca foi adquirido. 4. Família Rocha, Centro Sé, região do semiárido baiano. Necessidade: compra de sistema de captação de água da chuva, R$ 7 mil, e suprimento de alimentos por 6 meses, R$ 8 mil, em período de seca intensa. Custo financeiro estimado: R$ 15 mil. Arrecadação obtida via PX, R$ 11 mil, desviados para a compra de veículo novo. Detalhes: a família foi indicada por uma ONG local. Marcelo viajou até Centro Sé para cobrir a história e prometeu que os recursos seriam repassados diretamente para fornecedores locais de água e alimentos, mas os valores foram enviados para sua conta pessoal. 5. Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, Zona Norte, Salvador. Necessidade: reformação de instalações para atender crianças com deficiência múltipla, adaptação de banheiros, construção de sala de fisioterapia e compra de equipamentos especiais. Custo financeiro estimado: R$ 92 mil. Arrecadação obtida via PX, R$ 53 mil. Parte dos valores desviados para pagamento de dívidas pessoais e parte investida na loja de artigos esportivos. Detalhes: a APAE havia mantido parceria com a Record Bahia há 3 anos. Marcelo apresentou um projeto detalhado de reformas que foi aprovado pela diretoria da emissora, mas os recursos nunca foram repassados e as obras nunca começaram. 6. Família Moraes, Ilhéus, bairro de São José. Necessidade: cirurgia ortopédica de João Vitor Moraes, 16 anos, com paralisia cerebral, custos com procedimento, internação e fisioterapia pós-operatória. Custo financeiro estimado: R$ 47 mil. Arrecadação obtida via PX, R$ 29 mil, desviados para viagens internacionais e compras de grife. Detalhes: a cirurgia foi agendada para maio de 2025, mas teve que ser adiada por falta de recursos. Marcelo informou à família que os doadores haviam desistido de contribuir, mas investigações mostraram que a arrecadação havia sido concluída com sucesso. 7. Família Santos, Santo Amaro, bairro de Santa Luzia. Necessidade: tratamento de insuficiência renal crônica de Antônio Santos, 52 anos, incluindo sessões de diálise e medicamentos. Custo financeiro estimado: R$ 38 mil. Arrecadação obtida via PX, R$ 24 mil, desviados para pagamento de despesas de sua loja de artigos esportivos. Detalhes: Antônio é pai de 3 filhos menores e sua esposa trabalha como doméstica. Marcelo prometeu que os recursos cobririam os custos do tratamento por 1 ano, mas a família teve que recorrer ao Sistema Único de Saúde, SUS, para continuar o tratamento. Análise da lógica capitalista e o comportamento do acusado. O caso de Marcelo Castro não pode ser entendido apenas como um ato individual de ganância. Ele é moldado por estruturas e lógicas do sistema capitalista que influenciam o comportamento humano de forma profunda e minuciosa. Ideias mentais predispostas pela estrutura sistêmica. O sistema capitalista valoriza a acumulação de riqueza como principal indicador de sucesso, felicidade e reconhecimento social. Essa premissa cria uma predisposição mental em que mesmo pessoas em situação financeira ótima, como Marcelo Castro, com salário acima da média e benefícios garantidos, sentem que nunca é suficiente. Ele desenvolveu uma visão distorcida em que ajudar os vulneráveis poderia ser uma ferramenta para alcançar níveis ainda maiores de prosperidade, ao mesmo tempo em que mantinha uma imagem positiva perante a sociedade. Essa lógica é reforçada por uma cultura que exalta os indivíduos que conseguem subir na vida através do acúmulo de bens materiais, minimizando a importância do bem-estar coletivo. Para Marcelo, o trabalho de ajuda às famílias carentes não era apenas uma função profissional, mas uma oportunidade de construir uma marca pessoal que pudesse gerar ganhos financeiros crescentes.
Ele frequentemente afirmava em conversas privadas que a solidariedade é um mercado lucrativo e que os pobres são uma oportunidade de negócio. Além disso, o sistema de comunicação no Brasil é estruturado de forma que emissoras dependem de publicidade para sobreviver, e campanhas sociais são utilizadas como estratégia para aumentar a audiência e atrair anunciantes. Essa dinâmica cria uma pressão sobre os profissionais de transformarem histórias de dor em conteúdo atraente, muitas vezes perdendo de vista o propósito real de ajudar quem precisa. Pós-paranoia e falta de reconhecimento profissional. Apesar de seu sucesso público, Marcelo apresentava o que pode ser caracterizado como uma pós-paranoia, um estado mental em que, mesmo com reconhecimento externo, ele sentia que não era valorizado de forma suficiente pela empresa e pela sociedade. Essa percepção foi agravada por a pressão constante da emissora para aumentar a audiência e os valores arrecadados em cada campanha, transformando o trabalho social em uma métrica de desempenho financeiro. A comparação com colegas de outras emissoras que tinham patrocínios pessoais e parcerias comerciais, algo que ele desejava mas não conseguia alcançar. A sensação de que seu trabalho era invisível para as diretorias da empresa, que priorizavam os repórteres de política e economia. A cultura de competição acirrada dentro do mercado de comunicação, onde o sucesso é medido por indicadores quantitativos e não por impacto social real. A falta de estruturas de valorização do trabalho social dentro da emissora, onde os prêmios e promoções eram destinados principalmente a repórteres de grandes eventos ou coberturas polêmicas. A influência de grupos de empresários que o convenceram de que seu trabalho de jornalismo social era desperdiçado e que ele deveria monetizar sua influência. Essa falta de reconhecimento profissional, somada à lógica sistêmica que valoriza o lucro acima de tudo, levou Marcelo a buscar uma solução para seus desejos de ascensão: o desvio de recursos. Mesmo em situação financeira estável, ele acreditava que apenas com mais dinheiro conseguiria o reconhecimento que julgava merecer. Assetididade e desvio como última solução. A acumulação de sentimentos de injustiça, a pressão por resultados e a valorização do bem-estar individual levaram Marcelo a desenvolver um comportamento cada vez mais acetinado, manipulando informações, criando histórias emocionais exageradas sobre as famílias vítimas e construindo uma rede de mentiras para encobrir suas ações. Ele elaborou um plano minucioso para realizar os desvios. Criava perfis falsos em nome das famílias e entidades para receber os valores via PIX. Produzia relatórios falsos com comprovantes de gastos simulados, que eram enviados para a área financeira da emissora. Mantinha contato com as famílias apenas o suficiente para garantir que elas não denunciassem, inventando desculpas como processamento burocrático, doadores que retiraram seus recursos ou problemas técnicos. Utilizava terceiros para movimentar os valores desviados, transformando o dinheiro em investimentos ou bens materiais para evitar rastreamento. Para ele, o desvio de PIX não era um ato impulsionado pela necessidade financeira, mas sim a última solução para alcançar uma vida próspera que, na sua visão, lhe era negada pelo sistema que ele mesmo reproduzia. Ele justificava seus atos com ideias como: o sistema é injusto, então eu também posso ser. Os ricos sempre tiram vantagem, por que eu não? Esse dinheiro vai me ajudar a construir projetos que vão ajudar mais pessoas no futuro. Eu trabalho duro e mereço ter mais. Essa distorção de pensamento é fruto de um sistema que normaliza a busca pelo lucro a qualquer custo, onde a ética e a responsabilidade social são frequentemente vistas como obstáculos ao sucesso. Mesmo quando as condições financeiras são ótimas, a lógica capitalista cria uma insatisfação constante que pode levar indivíduos a buscar soluções ilícitas para alcançar um padrão de vida que, segundo os valores do sistema, é o único válido. Consequências, medidas corretivas e considerações finais. Marcelo Castro foi preso em 18 de novembro de 2025 e está encarcerado na Casa de Custódia de Salvador, aguardando julgamento. Ele enfrenta acusações de apropriação indébita, falsificação de documentos, enriquecimento ilícito, violação da LGPD e dano moral coletivo. A Justiça Estadual decretou a apreensão de todos os bens adquiridos com recursos desviados, incluindo o imóvel em Ilhéus, os veículos e as participações nas empresas. A Record Bahia implementou uma série de medidas corretivas para evitar novos casos. Criação de um Conselho de Ética e Transparência composto por representantes de entidades civis, especialistas em direito e doadores. Implementação de um sistema de rastreamento em tempo real de todos os recursos arrecadados, com acesso público via plataforma online. Contratação de uma empresa externa de auditoria para fiscalizar todas as campanhas sociais. Treinamento obrigatório para todos os funcionários envolvidos em projetos de ajuda sobre ética, responsabilidade social e leis sobre a arrecada.